hoje nós vamos trazer algumas informações que os inquilinos precisam saber, né? Demais. Então, direitos e deveres, começa agora. A gente fica imaginando você que está aí assistindo o nosso programa, que é inquilino. Hoje nós trouxemos o advogado Vitor Bona para ele explicar melhor para a gente se o inquilino é obrigado ou não a pagar o IPTU de imóvel alugado. Eita! É algo que traz muita dúvida, né, para muitas pessoas. E a gente fica imaginando assim, nós estamos falando do inquilino e do IPTU. E quantas outras obrigações, às vezes, o inquilino tem e passa despercebido, né? Perfeito, Vanusa. Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo, a você. Vanusa, é o seguinte, existe uma lei, a lei do inquilinato, é a 8.245. Ela, em tese, regula toda essa relação entre locador e locatário. Um grande ponto, que é o tema aqui da nossa entrevista, foi a questão do IPTU. Afinal, o locatário deve ou não pagar? E essa lei, que é a que regulamenta, ela é omissa. Acredito que o legislador ele esqueceu nesse momento de falar especificamente sobre o IPTU. Então, para isso, é muito importante, para que se decida se deve ou não, um acordo entre locador e locatário. Ressalta-se que IPTU é uma dívida que é do bem. Então, legalmente, o proprietário, o dono, o locador, é obrigado a pagar esse tributo. Isso aí é inegável. Só que, através de uma conversa de um contrato de locação, a gente pode estabelecer que durante essa locação, o inquilino pague. Então, o que é importante? É importante ter um contrato de aluguel muito bem escrito e colocando isso. Porque a própria lei já fala que o inquilino ele é responsável durante aquele período de locação de pagar água, luz, condomínio, quando se trata de apartamento. Então, isso aí já está estabelecido. Mas nunca é demais também colocar num contrato de locação. E é uma coisa que eu levanto muito essa bandeira. Você não fazer uma locação, seja você locador ou você locatário, sem um contrato de locação. Isso vai resguardar ambas as partes. E aí, Bona, afinal, qual é a resposta correta? A resposta correta é o que você vai sentar e você vai conversar com o seu locador. Ou seja, nesse tempo, eu vou pagar ou você vai pagar? Nos contratos que nós colocamos, a gente coloca que o locatário fica também com essa responsabilidade durante o período que ele está alocando. Por quê? Ele está usufruindo de fato desse bem. Mas, lembrando, perante a lei, perante a justiça, quem vai ser cobrado em caso do inadimplemento é o dono, é o proprietário. Mas com um bom contrato você pode entrar cobrando reversamente ao locatário. Pronto, do jeito que você está falando, doutor, a gente mostra como se deve colocar os pingos. Quando você faz um contrato, né, você já está tanto se resguardando como também se protegendo de todas as formas. E de preferência, fazer um contrato, mesmo que assinado, e levando para o cartório, né? Exatamente. O contrato de locação, para ele ter validade, Vanusa, não necessariamente é necessário que haja o reconhecimento das firmas. Certo. A partir do momento da assinatura e com duas testemunhas, ele já tem plena validade. Por que a gente recomenda que seja levado ao cartório? Porque lá na frente não é possível ser levantado o fato do locatário dizer assim, essa assinatura não é minha, eu não assinei esse contrato. Então, quando você leva no cartório e reconhece a firma, o que é reconhecer a firma? É o tabelião olhar e ver que, olha, essa assinatura é realmente da Vanusa, foi a Vanusa que assinou isso aqui. Então, não abre margem, hipótese alguma, para ele questionar a validade daquela assinatura. Mas que fique claro, o contrato assinado com duas testemunhas, sem o reconhecimento, também tem plena validade jurídica. Nesse contrato,
O que poderia ser feito relacionado ao IPTU, por exemplo? A divisão de ambos. Olha, se você não quer pagar o valor total, o imóvel é meu, pois vamos fazer um acordo aqui. Você paga metade do IPTU ou paga outra metade. Existem situações e situações. Tem pessoas que vão morar de favor, tem gente que vai passar um tempo naquela moradia. E aí a gente chama atenção para todos, né? No final de tudo, o que está declarado é o seguinte: se você não tem como provar, se você não tem como mostrar que verdadeiramente vocês fizeram ali um contrato, sempre quem vai ficar responsável é o proprietário. Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante. A lei do inquilinato, a 8.245, ela faz uma regulação geral. Mas no momento que eu faço um contrato com a Vanusa, eu tenho plena possibilidade da gente fazer alguns acordos ou algumas concessões. Como você bem disse, olha, tá bom, eu queria que você pagasse o IPTU todo, mas por alguma razão, tá morando de favor, vamos dividir? Ou eu também faço uso desse imóvel para guardar algum material meu, a casa é sua, você vai alugar, mas eu vou usar aquele quartinho, então vamos dividir? Há outras situações, inclusive, por exemplo, como já acontece bastante. Vamos fazer e botar nesse contrato que o aluguel vai começar agora em janeiro, mas os 3 primeiros meses eu não vou te cobrar porque você vai fazer uma reforma que está precisando, uma reforma necessária, encanação, iluminação. Então a gente vai acordar que vai ser durante um ano, mas os 3 primeiros meses eu não vou te cobrar para compensar essa manutenção que você vai fazer. Então, dentro de um contrato, é possível fazer todos esses acordos. E lembrando, faça um contrato e deixe isso escrito, porque o que está escrito não está ali, você consegue comprovar muito facilmente. Às vezes, Vanusa, o que é que acontece? A gente faz contrato de locação de boca, tem validade. O contrato verbal perante a justiça, ele tem validade. Mas veja bem, é muito mais complicado você comprovar quais foram as cláusulas ou que vocês acordaram. Até porque aí vai envolver muito caráter, né? Quando é verbalmente, alguém fala algo e alguém pode dizer que não foi daquele jeito. E aí, nessa hora, medir caráter é muito difícil. Para não machucar ambas as partes, porque não tem coisa pior do que você ser injustiçado com o que você não fez. E aí a gente chama atenção para as pessoas também ficarem atentas com esses imóveis, né? Porque dependendo da quantidade de anos, e aí o que me chama atenção, qual é a grandeza e a responsabilidade de um IPTU pago ou não pago? Porque assim, o que me chama atenção, Perfeito. Eu moro de aluguel, mas não tenho nenhum contrato. Só que o proprietário me obriga que pague o IPTU, que eu pague. E aí eu tenho as provas de que pago ele e que paguei vários e vários IPTUs a cada ano. E aí? Pronto, é aquela questão. Não tem, assim, legalmente falando, uma responsabilidade ou não. Desde que o locatário venha pagando, é uma situação que é tranquila, o imóvel está resguardado. Sim. A grande questão é você não acordar com o seu locatário, achar que ficou implícito, ou ficou bem claro que ele pagaria e ele não pagar. Por quê? O não pagamento do IPTU é um imposto que gera uma dívida ativa para o município. O município pode, no futuro, executar essa dívida. E, como eu disse, o proprietário sempre vai ser o responsável principal. Então, com o tempo, esse proprietário ele pode sofrer um bloqueio nas suas contas bancárias para pagar aquilo ali, um bloqueio nos seus veículos, não achando, inclusive, o próprio imóvel pode ser responsável pelo pagamento dessa dívida, chegando aí a leilão. Então, assim, quando é na situação de haver um pagamento por parte do locatário, ótimo. O grande problema é quando não há, porque o locador, quem está locando, o proprietário, pode se colocar em uma situação bem delicada, inclusive podendo, a depender do imóvel e do valor desse IPTU e do tempo que está inadimplente, ele realmente perder esse imóvel, como a gente já viu outras vezes, principalmente em pontos comerciais, em que o IPTU é um valor mais elevado. Então, quando se acumula em 3, 4, 5 anos de IPTU, esse valor chega a ser considerável e já vi imóveis indo a leilão para que quitasse essa dívida de IPTU. Então, realmente, tem que ficar muito de olho. Você, locador, e você, locatário. O que é acordado não sai caro, não tem esse ditado. Verdade. Então... E aí a gente também vai chamar a atenção de quem está assistindo a gente relacionado à cota única ou parcelado. Porque às vezes você quer exigir algo
do inquilino e que ele também pode parcelar se ele desejar. Exato. E aí é uma outra questão. Nesse ponto, eu, enquanto advogado, entendo que a gente não consegue, não pode de forma nenhuma, a menos que fique acordado, mas se não ficar acordado a forma de pagamento, exigir que ele pague somente à vista. O que, quando a gente coloca no contrato, é que vai ser responsável por pagar o IPTU e manter em dias. Isso significa que eu posso parcelar, fazer aquele parcelamento de 6 meses e mensalmente ir pagando, para ficar menos oneroso. Por quê? No momento que você faz o parcelamento, mas paga em dias a sua parcela, você está adimplente. Você não tem risco da, por exemplo, a prefeitura vir e fazer uma cobrança ou de você ter os seus bens enquanto proprietário de alguma forma ameaçado. Então, nesse ponto, eu, enquanto advogado, a menos que seja conversado e detalhado, né, que realmente vai ser, por exemplo, pago em cota única, exigir do locatário que isso aconteça. O que eu tenho que exigir pague o IPTU, deixe ele adimplente em dias. Muito bom. E até porque se existe essa parcela, essas parcelas de 6 meses, é justamente para facilitar, para que seja pago de verdade. E é coisa rara você alugar um bem, né, para imaginar que em menos de um ano você vai sair. A não ser que verdadeiramente você esteja muito, muito desgostoso do ambiente que você está e exista outras situações adversas. Mas a gente fica extremamente feliz de trazer esses assuntos assim, porque por causa de uma informaçãozinha que você pensa que é simples, pode lhe trazer um problema que é uma verdadeira bola de neve. Não, sem dúvidas. E quando me chamaram para falar exatamente sobre esse tema, eu fiquei muito alegre porque é uma dúvida muito recorrente. Sim. Muito recorrente. Na mente do inquilino, só quem pode pagar é o proprietário. Não, o que fica claro é que o proprietário tem o dever de se responsabilizar. Exatamente. Mas se for, de repente, aquele proprietário, ele quer até te dar um desconto, quer que você passe mais tempo, de repente, ele não vai aumentar o seu aluguel, e aí ele cria várias situações onde, na verdade, é um acordo, né, de boas partes, né, de ligação positiva. É um acordo mútuo. Quando se trata de locação, é um acordo entre partes. É a gente sentar e fazer um contrato bilateral. Sim. Ou seja, vamos chegar aqui. Porque como acontece, eu já vi muitos casos de, por exemplo, dar certas vantagens para ficar um pouco mais. Olha, eu quero por um ano. Não, vamos fazer por 3 anos. E por conta disso eu te dou esse benefício, ou você me dá esse benefício, a gente faz uma troca. Ou então, fica por 3 anos que eu dou uma congelada no aluguel, mas também você fica responsável pelo IPTU. E é muito legal. Acordo. Doutor, é muito interessante esse tipo de situação, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas que têm, né, uma boa conduta, pessoas que são honestas, tudo que o proprietário quer é ter um inquilino assim. E aí, quando ele paga tudo direitinho, quando ele cumpre com seus deveres, tem gente que nem precisa daquele imóvel. Na verdade, aquele imóvel está ali sendo resguardado, guardado. E isso é muito interessante, porque ambas as partes se defendem e estão seguras, né? Com certeza. E essa questão é o seguinte, imóvel é um ótimo investimento e sempre foi. Mas imóvel fechado se torna um péssimo investimento. Verdade, ele porque acaba. Porque se deterioria, vai se desgastando, vai envelhecendo por falta de manutenção. E quando você tem a sorte de encontrar um inquilino bacana desse, você realmente, enquanto locador, eu já tive uma que eu fiquei muito triste porque o locador saiu, porque era não excelente. Queria que saísse. Eu falei, não, mas por quê? Não, eu comprei meu apartamento, cara, eu fico feliz por você ter comprado, mas, nossa. Rapaz, isso significa dizer que ele era um bom, realmente era um bom muito inquilino. Bom, cuidava bem, deixou por isso sempre que comprou em dias. dele, por isso que era organizado demais, então, muito bom. Doutor, eu estou muito feliz, faltou alguma informação? Não, acredito que a gente passou o mais importante. Sim. E finalizando, gente, você que está escutando, sempre faça um contrato por escrito, nada de boca. Tem validade, mas a gente sempre tem que pensar no judiciário, na justiça, e se der errado? A gente sempre tem que se resguardar. A gente, enquanto advogado, faz um papel de e se der errado? Então, se em algum momento tiver algum imbróglio na frente, alguma discussão, algumas rusgas, o que tiver escrito, está lá, está no papel, é muito fácil comprovar, é muito fácil se precisar levar para o judiciário, ou muito fácil até para você sentar numa reunião e discutir com o seu locador ou com o seu locatário
olha, está aqui, o contrato está aqui, nós assinamos disso. Então, façam um contrato por escrito, tá Verdade. bom? Menos problema é muito bom, gente. Não tem verdade. coisa melhor. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Eu que Muito agradeço, obrigada sim. de verdade. Como é bom a gente poder dizer para você que está assistindo o nosso programa o quanto a gente fica feliz de ter o doutor maravilhoso aqui pertinho da gente. O Instagram, doutor? Vitor Bona ADV. Tá certo.